Olá, minha gente. Bom, boa noite. Na verdade, né? Eu tô gravando de dia, mas é boa noite, porque a hora da aula é de noite. Já comecei bem, pelo visto, mas é bom descontrair um pouco. Vocês viram, eu sou uma cara nova aqui no Coronavest. Meu nome é Francisco Ferreira. Eu sou licenciando em História pela Universidade Católica de Pernambuco e eu iria acompanhar vocês aqui nessa caminhada nossa pela história, mais especificamente história geral, e hoje, mais especificamente ainda, absolutismo, que será o nosso tema. Então eu espero agregar aqui, ajudar vocês, me ajudar também, porque a gente vai ter uma troca de conhecimentos aqui, que é importante, então espero ajudar nessa luta difícil que a gente está tendo no momento, nesse contexto de pandemia mundial. Enfim, hoje a conversa da gente vai ser sobre absolutismo, tá? É, eu acho que eu vou fazer algumas perguntas a vocês aqui no decorrer, então se vocês quiserem, pausem o vídeo, pense um pouquinho antes de continuar. E também, se não entender muito, vocês têm um artifício de poder pausar, voltar e tal. Então, eu acho que vocês sabem mais isso do que eu, porque sou meio enrolado com tecnologia. Então, qualquer coisa vocês comentem aí embaixo, deixem suas dúvidas, que a gente vai tá fazendo esse apoio a vocês, tirando as dúvidas, complementando com alguma coisa. Deixem também comentários acerca, algum comentário que você queira colocar, alguma complementação também da aula. Vai ajudar a todos, né? Conhecimento bom é o conhecimento compartilhado. Então, vamos iniciar a nossa conversa. Não vou nem dizer aula, vou dizer conversa. Uma conversa da gente aqui. Vamos lá, minha gente. Primeiro, o que é que vocês pensam quando escutam a palavra absolutismo? O que é que vem na cabeça de vocês de início? Pensem um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu queria começar a conversar com vocês sobre o conceito absolutismo, porque ele é um conceito histórico, chamado de stricto sensu. Ele é um conceito específico de uma região e também de um momento. Nesse caso, a Idade Moderna, na Europa Ocidental. Então a gente não pode dizer que existe nesse tempo aí um absolutismo chinês ou africano, alguma coisa desse tipo. Não pode. O absolutismo é uma organização política da Idade Moderna naquele tempo, tá? Ele foi criado para esse momento específico. E respondendo a pergunta que eu fiz no começo, se vocês já pensaram um pouco sobre ela, eu vou dar uma definição geral agora, assim. Ela é bem geral mesmo. Depois a gente vai conversar sobre isso, sobre monarquias diferentes e tal. Mas a monarquia absolutista, minha gente, ela é uma forma de governo em que o poder é centralizado na figura do rei. E esse poder ele é passado hereditariamente. Ou seja, o filho do monarca atual, se ele morrer, vai passar para o filho dele, o primogênito, no caso. Aí tem a sucessão também, a linha sucessória. Se o primogênito morrer, né, antes do pai dele morrer, vai para o outro filho e assim sucessivamente. Tá? Tem uma linha sucessória aí. E nessa organização política, a gente vai ter uma criação de burocracias, a gente vai ter um exército público, a economia mercantil, a sociedade dessa. Porque tudo está interligado, tá? Nesse contexto de absolutismo da Idade Moderna. A organização política. A gente vai ter também uma sociedade estamental, que ela é definida pelo nascimento, tipo nobreza. E isso aí também, essa estratificação é bem problemática. A gente conversa sobre ela depois. A gente tem também o enfraquecimento dos laços feudais, que é no contexto também. E nessa centralização de poder, o rei, a figura do monarca, ele determinava e impunha as leis, ele criava impostos, ele garantia a segurança do reino, tá? O rei e o Estado, eles se sobrepunham ao povo, mais ou menos, tá? O poder não emanava do povo,
Por mais que em umas teorias que a gente vai chegar mais na frente, ele é dito fazer a vontade, estar em comunhão com o povo, não é bem isso que acontece. Mas então, vem a pergunta também, né? Outra pergunta. Lá vou eu com outra pergunta. Pensar aí um pouco, já nesse contexto. É uma transição, já falei de laços feudais, então você já pode estar pensando que é uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, e você não vai estar errado pensando nisso. Então, pense, como surgiu? Como foi que surgiu essa organização do Estado absolutista? Pense um pouco. Como foi que deve ter acontecido esse negócio? Como dito, na conceituação dele, ela é uma organização política da Idade Moderna. Portanto, ela surgiu com a formação dos Estados modernos europeus, Estados nacionais modernos europeus. Que vocês já tiveram uma aula sobre isso, inclusive aqui. E isso ocorre no século XVI, né? Essa formação dos Estados nacionais, no século XVI. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E uma pergunta que eu vou fazer a vocês, outra. Eu gosto de perguntas, né? Qual é esse contexto? Vocês sabem me dizer? Se souberem, comenta aqui, que aí já fica como uma reflexão. É bom vocês ficarem pensando além da nossa conversa, então tentando pensar um pouco na frente. Como é que era esse contexto? Era um contexto de transformações, tá? Contexto de transformações sociais, contexto de transformações econômicas, contexto de transformações políticas também. A gente está falando sobre uma, né? Essa transição. E o que mudou da Idade Média para a Idade Moderna? A gente sabe que o absolutismo é a centralização do poder na figura do rei, certo? A gente pode pensar, então, que é uma transição. Na Idade Média, o poder é descentralizado. Se na Idade Moderna é centralizado, na Idade Média é descentralizado. Justamente. Cada feudo tinha seu senhor feudal que exercia seu poder ali, tinha seus exércitos particulares, não tinha essa figura soberana que toma conta de todo mundo. Não tinha essa centralização. Veio a ter com o absolutismo. Tá? E economicamente, o que é que mudou? Eu acho que eu comentei aqui no início que é uma economia mercantilista. Então, a gente sabe que mudou. Na Idade Média era o feudalismo, a organização feudal. Quase sem trocas monetárias. Na Idade Moderna veio o mercantilismo, que eu acho que vocês podem ter ouvido já falar sobre ele. A gente vai conversar um pouquinho também daqui para frente. Mercantilismo é o início do capitalismo, basicamente. A ascensão da burguesia, do comércio, ela possibilitou em grande medida essa formação econômica mercantilista, que a gente vai ver mais para frente. Também, discutir mais a fundo. Tá? E outra pergunta legal para a gente entender esse contexto. E religiosamente, o que é que aconteceu? A igreja ainda ficou detentora daquele poder? De certa forma, ela perdeu um pouco o poder dela. Por quê? Aconteceu alguma coisa. E esses eventos aí, eles não estão dissociados do governo, tá? Houve a reforma protestante, né? Vocês já tiveram aula disso aqui também. Então, a igreja estava perdendo fiéis. A igreja estava perdendo força. Na Idade Média, a religião era teocrática. Deus acima de tudo. Aqui a gente vai ver com o renascimento cultural também o antropocentrismo. A gente vai começar a pensar mais no homem. Tem também o renascimento urbano, tá? O renascimento cultural mais estudado, mas tem os renascimentos também. O renascimento urbano está ligado ao crescimento dos burgos, da burguesia, a saída dos servos para as cidades, para tentar uma vida melhor e tal. Deixa eu ver mais. É isso que eu queria dizer também. Percebam que esses eventos eles não são dissociados, tá? A gente precisa começar a pensar dessa forma. O Enem ele pede esse pensamento analítico. Isso é toda uma conjuntura da Idade Moderna, essas coisas que a gente começou. O absolutismo está dentro desse contexto. Tá? Agora vamos pensar o seguinte. Mas por que foi necessária essa centralização? Qual foi a vantagem? Vocês conseguem imaginar isso com tudo que já foi dito aqui até agora? Como?
Pense um pouco. Pense um pouco para gente começar aqui a pensar sobre isso. A Europa, como a gente já disse, ela passava por conflitos sociais entre a nobreza e a burguesia. E a solução que essas camadas sociais encontraram foi essa centralização na figura do monarca. Você deveria estar se perguntando agora, mas por que foi interessante essa centralização na figura do rei? Vamos começar pensando na nobreza. A pobre da nobreza. A pobre da nobreza. A nobreza estava enfrentando, gente, revoltas camponesas, ela estava enfraquecida, ela não conseguia mais se impor como aquela classe social dominante de fato. Os servos, como eu já disse, estavam migrando para os burgos, sua renda já não era mais a mesma, já não tinha mais aquele mesmo poder, seus exércitos não conseguiam mais sustentar tanto essas revoltas e tal, e estavam tendo dificuldade. Aí o rei também é um nobre, tá? Só que com um pouco mais de poder. Chega e diz assim: tá ruim, né, meu filho? Tá ruim, mas eu posso te ajudar. Vamos fazer o seguinte: me dê o controle do seu exército, certo? Eu vou juntar com os meus, tem uns mercenários aí nesse meio desses exércitos, hein? Ele tem. O exército é composto por mercenários e tal. Esse exército público que vem com a formação da nação. E a gente vai controlar essas revoltas, eu vou ajudar nesse quesito. Tá? Eu vou deixar você ficar com suas posses, suas terras. Vou deixar você ter seu título. Você não vai precisar me pagar imposto. Eu vou trazer vocês, até porque eu sou nobre também, a gente não se mistura, né? Eu vou trazer vocês para trabalhar comigo na minha máquina burocrática. Vocês vão trabalhar para mim, me ajudar na administração. E eu também preciso de companhia na minha corte, né? Até porque eu sou nobre, eu não me misturo. Eu não me misturo com qualquer um. Agora é o seguinte. Vocês vão me aceitar como soberano de vocês. Nosso acordo é esse. Certo? Vocês precisam me aceitar aqui e quem vai mandar sou eu. O quesito é esse. Mas eu vou deixar vocês ter essas regalias aí pelos velhos tempos, né? Porque vocês são nobres como eu. Então, fica nesse acordo. E o clero? O clero também estava sofrendo. A igreja também estava sofrendo, a igreja católica. Ela também estava enfraquecida, perdendo fiéis, por conta da reforma. Aí o rei também, um cara safo. E a igreja também, que não é besta. Pensou e lançou a proposta. Chegou lá e disse: seguinte, vamos nos ajudar. Vocês ficam do meu lado. A gente monta uma sociedade. Na minha nação aqui, a religião vai ser a de vocês, vai ser católica. E quem discordar, ré no lombo. Vai ser isso. O negócio vai ser esse. Vocês também não vão pagar imposto. Vocês ficam com suas posses de terra também. Vão poder pregar. Vocês vão ficar só com a obrigação de rezar aqui, de me ajudar também no que for, porque o clero também vai ter padres em cargos públicos e tal. Vocês precisam rezar, então eu vou deixar vocês trabalharem como vocês trabalhariam, certo? Agora vocês têm que me apoiar, claro. Vocês vão falar por mim nas suas igrejas. Vocês serão o meu controle ideológico, digamos assim, certo? E aí, feito esses dois acordos do rei com a nobreza e do rei com o clero, esse jogo aí, ele pensou e disse: rapaz, eu tô para sustentar a nobreza, o clero, sem pagar imposto os dois. Eu tenho um exército particular, que é o exército da nação, que é cheio de mercenário. Como é que danado eu vou pagar isso tudo, meu amigo? É muita coisa, mano. Tu é doido? Exército, nobreza, clero, eu, que eu tenho também, né? Meus luxos, minhas regalias e tal, eu sou rei. Como é que eu vou pagar isso tudo? Aí olhou pro lado assim, a burguesia tava lá, querendo montar seus negócios, aquela coisa difícil. Em cada feudo que chegava,
Era uma moeda, era um peso e tal. Aí o rei pensou de novo, disse: burguesia, já tem uma rixa aí, burguesia e nobreza, né? Burguesia é o seguinte: vocês vão me sustentar. Burguesia disse: "Xê, e é assim?" Ele disse: agora tenha calma, que não vai ser todo ruim assim também não. E me sustentar, eu digo, sustentar a nobreza que não vai pagar imposto, o clero que não vai pagar imposto, a máquina burocrática do Estado, vocês vão pagar, vocês vão me sustentar. Vocês vão ser minha base, vocês vão ser meu sócio principal, vocês vão me sustentar aqui, tá entendendo? Agora eu vou ajudar vocês também no empreendedorismo, né? Vamos empreender, vamos nos ajudar. O que é que eu vou fazer por vocês? Porque a gente é uma nação, eu vou unificar a moeda para vocês, vocês não vão mais precisar em todo o feudo ter que mudar a moeda que sai e prejudica vocês. Eu vou padronizar as medidas também, vai ser uma medida só em todo canto. Isso é uma medida só em todo canto, meu amigo. Vai ser só uma na minha nação. O imposto também. Vocês não vão ter mais que pagar um imposto em cada feudo que vocês cheguem diferente, vocês não vão ter essa taxação. Vai ser só um imposto, o meu. O que eu disser. Vocês vão pagar só esse imposto, o meu. Em todo canto vai ser só esse. E pronto. Outra coisa, eu vou garantir a segurança de vocês nas minhas estradas, para vocês poderem transitar com segurança sem ninguém roubar vocês. Vou te proteger também dos produtos de outras nações, que aí vem o protecionismo. Eu vou taxar esses aí para vocês ficarem mais baratos e venderem mais, viu? E vou dar também um monopólio para vocês. Vou dar um monopólio. Vou dar um monopólio e vou dizer ainda, vou conversar com a igreja. Dizer a ele: olha, não diga para os meninos que eles estão cometendo pecado de usura, não. Deixa os meninos. Deixa eles negociar em paz, homem. Pelo amor de Deus. E aí, ó. Pelo contexto em que viviam esses conflitos, todas as classes elas viram que era vantajoso para eles naquele momento aceitar. Sabe? Pra gente agora essas coisas aí não fazem sentido, porque a gente está num presente diferente do dele. Os homens são homens do seu tempo, então para eles faziam sentido. Do contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna, isso aí era o melhor naquele momento. E além disso, desses acordos aí, tinha também uma legitimação teórica. Mas qual? Eu acho que vocês já devem ter escutado o nome de alguns. Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, Jacques Bossuet. Acho que vocês já tiveram aula de Hobbes, o Maquiavel, aqui no curso, inclusive. E aí vamos começar a falar de Thomas Hobbes, em inglês. Vocês já tiveram aula dele aqui, eu acho. Então não vou me alongar muito, não. Só pra gente ter uma base mesmo. Ele é um dos mais famosos também, junto com esses dois que eu comentei. Tá? Um contratualista. A sua obra, Leviatã. Tem aquela foto, aquela ilustração legal também. Na mão do rei é uma espada, na outra é um cedro. O corpo dele é de pessoas. Isso já sintetiza bastante a ideia de Hobbes. A espada na mão é o poder. Aqui a justificativa desse poder divino também. E o corpo do monarca são as pessoas, ou seja, a gente sustenta esse monarca. Ele é a nossa representação. Tá? Pois bem, vocês já sabem. O que é que ele dizia? Escreva. Escreva aí que eu quero ver se vocês estão treinados, se estão na sua rotina de estudo bem. O que é que ele escreveu? O que é que ele pensou? Eu já disse, em um contratualista, ele pensou num contrato social entre o povo e seu soberano, certo? Para ele, o homem no estado de natureza, ele vivia sempre em conflito, em guerra. Era pau quebrando, o mais forte da... Aí essa agonia, para resolver isso, ele só achou uma solução. O Estado, o rei. Só que para isso, para a gente viver em paz, a gente precisaria abdicar da nossa liberdade para viver em paz e dar a nossa liberdade a um monarca, e ele ia garantir nossa segurança, para a gente conseguir viver em sociedade. Basicamente isso, Thomas Hobbes. E Nicolau Maquiavel? Esse florenciano, ele escreveu O Príncipe, gente. Eu acho que vocês já devem ter escutado, é bem famoso. E também devem ter escutado a expressão maquiavélica.
de maldoso. Esse livro aí, gente, ele foi um presente, na verdade, para um soberano dele, na Itália. A Itália era bem descentralizada, tá? Para Lourenço de Médici, na corte. Foi um presente que ele deu. E é basicamente um manual mesmo. É um manual. Um manual de como se manter no poder, de como agir, de como ser um monarca absolutista, de como ser um príncipe, de como você vai agir diante de determinadas situações. E nesse manual, ele diz que é bom ser amado. Tente ser amado, tente. Legal. Agora, é melhor ser temido. Porque com amor, uma hora, esse amor vai se perder. Agora o medo não. Imagina. Olha, gente, é só uma situação hipotética, por favor. Vamos usar aqui um exemplo. Você está chegando em casa, quando você vê, seu pai está dando uma tapa na sua mãe. Aí você corre e entra no meio. Pai, pare com isso. Você ama seu pai, você ama sua mãe. Pai, pare com isso. Você respeita eles também. Pai, pare com isso. Ele não passa do mesmo, você não sai. Daqui a pouco você tá lá, mas rapaz, você desobedeceu ao seu pai. Você tá lá, rapaz, você ainda o ama, mas você perdeu o respeito por ele, porque ele bateu na sua mãe. Você tá lá, mas rapaz, meu pai. Aí chega um caba, 2 metros de altura, forte, metida valente. Chega pra tu e diz, bicho, olha, eu tenho uma jumentinha ali e ela cagou meu quintal todinho. Puxa a peixeira e diz, vá lá limpar, senão eu vou tirar uma tira de couro das suas costas. Aí ele olha, tenta correr, o cabo pega nele e diz, vá lá. Tu ia, eu ia. Eu não sou doido. Então, só para ilustrar um pouco. A política, gente, para Maquiavel, ela estaria acima da moral. Ou seja, o monarca ele vai precisar ser tirânico em algum momento para garantir seu poder. E ele não vai deixar de ser tirânico se for para garantia desse poder. Se seu irmão entrar na frente para prejudicar seu governo de alguma forma, passe por cima. É frio calculista. É assim, o que tiver que fazer, o que você precisar fazer para manter o seu governo, para impor o respeito, imponha. Jacques Bossuet, outro famosíssimo teórico absolutista, ele trabalhou para Luís XIV, que é considerado o maior monarca absolutista por muitos historiadores. A gente vai conversar, vai citar ele mais vezes aqui. Essa teoria foi onde teve o apogeu, mas a gente tem que ter cuidado com ela também. Porque às vezes a gente atribui ela erroneamente a outras monarquias, não é bem assim. A gente vai debater sobre isso também. E aí, que teoria é essa? Você já deve ter escutado. É a teoria do direito divino dos reis. Tá? Acho que o nome soa familiar, né? A gente tem que ter cuidado com isso também, tá? Que eu falei, de atribuir ela a todas, que não é bem assim. Vocês já perceberam que tem outras teorias que legitimam e também outras nações que a gente tem que pensar nisso na história. A história não é uma verdade absoluta. Eu vou bater nessa tecla de novo. Tem diferenças. A gente tenta simplificar os conceitos, simplificar os temas, generalizar para ficar mais didático e de entendimento. Mas o Enem ele exige da gente também que a gente tenha essa compreensão maior, essa interpretação, esse pensamento analítico, como eu já disse. O Enem trabalha com competências. Dentro dessas competências existem habilidades. E é importante vocês saberem que competências são cobradas para vocês conseguirem desenvolver as competências e as habilidades. Falei até ligeiro. Tá? É legal vocês conhecerem. Dê uma pesquisada nas competências do Enem. Se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso também depois. Mas enfim, voltando. Escutem essa frase. Rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus. E isso já... O que vocês acham?
já nos diz um pouco do que é que essa teoria divina dos reis quer dizer, né? Nessa teoria, o rei é um escolhido por Deus, que está no poder. Ele foi escolhido por Deus para estar lá, portanto, ele é divino. Não pode ser contestado por seus súditos. A teoria, ela gira em torno disso. E aí, já que a gente pensou nisso, eu já falei que elas se comportam de formas diferentes, a gente tem diferentes monarquias absolutistas dependendo do país onde ela está, né? A gente tem que entender isso. Eu falei, a história não é uma verdade absoluta. Ela não é isso aqui e vai ser isso aqui em todo canto, não. Tá? O exemplo mais usado de monarquia, a mais reconhecida, e às vezes a gente erra por isso, que é a francesa, e ela tem esse direito divino, a gente às vezes costuma atribuir as características francesas de monarquia absolutista francesa a todas as outras, e não é bem assim. A mais famosa é a francesa. O absolutismo, ele caiu feito uma luva. Uma luva. Teve seu apogeu com Luís XIV, o Rei Sol. Vê o apelido do homem. Rei Sol. Vocês já viram por aí, né? O homem era a luz que ilumina todos. Vê que coisa? Eu acho isso uma resenha. Eu me acabo de rir lendo essas coisas. Luís XIV, ele conseguiu manobrar muito bem as classes sociais em seu governo. A nobreza, a burguesia, ele conseguiu fazer ali um intermédio legal. Tem umas coisas interessantíssimas nesse absolutismo francês, que ele erradicou assim. Ele era um exemplo mais citado, né? Ele tinha normas de etiqueta na corte de Luís XIV, e os eventos pareciam teatro. A gente vai chegar lá mais na frente. Eu separei um tema só para essas curiosidades, para a gente, né? E ele dizia, o Estado sou eu. Vê mesmo, o homem era pancada, viu? O Estado sou eu. Já tira por aí. Era ou não era? Olhou estranho, ele não gostou. Já fique sabendo, viu? Na Espanha. Na Espanha, o Estado Nacional da Espanha, ele veio com as guerras de reconquista, né? Que na aula anterior de formação dos Estados Nacionais, vocês viram como funcionou. A expulsão dos mouros. E apesar dela ter um caráter religioso muito forte, inclusive fazer guerras por causa desse caráter religioso, inclusive contra a Inglaterra, no governo de Elizabeth I, que ela até derrotou a Armada Espanhola e tal, foi por causa de um caráter religioso. Ela era protestante e eles católicos não queriam. A igreja, bora terminar com essa brincadeira, mas acabaram, né? Já sabe. Essa monarquia absolutista, como eu disse, apesar do caráter religioso, ela foi legitimada por teses contratuais, como a gente falou. Ou seja, era um contrato entre o rei e o povo. O rei governar mediante a vontade do povo ali, mas não é isso que acontece, né? O rei é que era o poder legislativo, o rei é que era o poder judicial, o rei é que era o poder executivo. Ele impunha as regras, as leis, determinava e tal. O rei, como eu já disse também anteriormente, ele, o Estado, se sobrepõe ao povo. Tá? E esse poder absolutista na Espanha, por exemplo, chegou com Fernando de Aragão e Isabel do Castelo. Vocês já devem ter visto isso, cara. Essa união de reinos aí. Isso aí também traz um problema que a gente pode pensar para os dias atuais. Essas brigas que a gente tem aí, do rei da Catalunha, por exemplo, para conseguir se debandar da Espanha. Isso é um problema, porque imporam um único idioma, imporam uma única cultura, onde a diversidade é grande. E aí isso gera problemas. A gente tem problemas disso aqui também no Brasil. A gente pode ver essa questão indígena, por exemplo. Foi imposta uma cultura a eles que não é a deles. Então vocês já podem pensar nisso. É até uma coisa legal para a redação, por exemplo. E na Inglaterra? Eu citei a Elizabeth I aqui, da Inglaterra. Na Inglaterra, como era? Ela não teve muito êxito. A monarquia absolutista, ela não teve muito êxito lá, até porque teve vida curta. Em grande medida por causa do parlamento.
por exemplo. O parlamento, esse problema também culminou futuramente na Revolução Inglesa, por exemplo. Por ser menos romanizada, ela sofreu mais com os direitos feudais, sabe? A divisão do poder. Ela, como a França e a Espanha, por exemplo, elas não tinham essa questão romanizada de ter um príncipe ali que representasse esse poder. Apesar disso, a monarquia sobreviveu lá. Teve que se adaptar, né? A gente tem hoje lá a monarquia parlamentarista, por exemplo. Que tá com tia Betinha lá há um tempo. E vale ressaltar também, minha gente, como esse último exemplo, que as monarquias, elas, vocês já perceberam, elas não são arbitrárias. O parlamento, por exemplo, impõe limites. Elas não são arbitrárias. O rei não tinha poderes ilimitados, apesar de ter uma centralização e um poder muito forte. Sim, ele era o poder executivo, legislativo e judiciário, como eu já disse. Porém, ele era travado por costumes, por tradições, pela existência do parlamento, ou então por um ministro que tivesse muito poder. Lembre-se, o rei tinha uma máquina burocrática para auxiliar na administração do Estado. E também tinha os interesses das classes sociais diferentes que ele tinha que ir adaptando ali para conseguir equilibrar essa balança. Entendeu? E bom, minha gente, houve um cortezinho aí, não sei se vocês perceberam, é porque a broquice impera aqui na tecnologia, mas voltemos. Queria abordar com vocês, deixa eu ajeitar aqui, eita, tá troncho. Queria abordar com vocês agora sobre os aspectos econômicos dessa organização política absolutista, que no caso eu já comentei, que é o mercantilismo. Em grande medida, com a ascensão da burguesia, o rei teve que ir fazendo umas adaptações ali, né? Que era do interesse também. Inclusive com as grandes navegações, colonialismo, todo esse aparato tá unido aí. Aí eu vou falar brevemente, gente, se vocês quiserem. A gente monta uma aula sobre mercantilismo também, aí vocês digam se vocês querem ou não. Vão sempre dialogando com a gente, vamos tentar dinamizar, comentando aqui embaixo e tal. Bom, vamos falar sobre as características do mercantilismo para a gente conseguir entender aqui como era essa conjuntura política econômica mercantilista. Uma primeira característica que a gente pode comentar é o metalismo. Vocês podem ter escutado já falar sobre isso. O metalismo, assim, bem simplista, mesmo falando, ele consiste na obtenção com metais preciosos, né? Ouro e prata, e eles mediam a riqueza da nação. Quanto mais ouro e prata tivesse dentro da nação, mais rica e poderosa ela seria. E isso acabou dando problema, né? Porque muita moeda, os preços subiram, inflação, e aí, vocês já sabem. Alguém pode entender mais de economia, eu vou falar de outra característica agora. Uma também é a intervenção do Estado, forte na economia. O Estado intervia fortemente na economia. A gente já vai perceber aqui mais na frente. Com a metrópole colônia, um pacto colonial. Acho que se vocês não tiveram aula, vocês vão ter ainda. Uma aula sobre pacto colonial, história do Brasil. Falando um pouco, ele era mais ou menos o seguinte. A metrópole, que no caso, vamos usar o exemplo de Brasil e Portugal. Portugal era a metrópole. Brasil era a colônia. O pacto colonial de Portugal e Brasil foi o quê? Brasil, a gente vai plantar monopólio de cana-de-açúcar. Latifúndio monocultor de cana-de-açúcar aí, no Brasil, certo? É o seguinte, vocês só vendem cana-de-açúcar para mim. E eu só compro no preço que eu quiser. E vocês só vão poder vender nesse preço porque eu quero que seja nesse preço pronto. Se vocês quiserem outras coisas, vocês vão comprar a mim. E vai ser com o preço que eu quiser. O pacto colonial consiste mais ou menos nisso. Outra característica do mercantilismo é a balança comercial favorável. Ou seja, vender mais do que comprar. Basicamente isso.
tinha um monopólio, como eu já comentei, que é um exemplo essa do monocultor de açúcar, lá na colônia brasileira de Portugal. Outra característica é o protecionismo. Consiste em quê? Isso aí também é uma intervenção do Estado na economia. O rei taxava os produtos que vinham do exterior para proteger os produtos nacionais. Ele taxava mais, colocava mais impostos nos produtos importados, eles ficarem mais caros, e o produto nacional ser mais barato, e aí a gente ia atrás do produto nacional, né? Esquisito. Porque ele era mais barato. E aí tem que ter a qualidade também, né? Vamos convenhamos. Esses são algumas características que já deixam a gente por dentro dessa conjuntura política e econômica. Tá? Eu disse que eu não ia me aprofundar muito, mas essas já são as características legais. Vamos só recapitulando. Metalismo, protecionismo, monopólio, intervenção do Estado, balança comercial favorável, pacto colonial. Tá? Basicamente, gira em torno disso. Se eu esqueci alguma, por favor, volta no começo que eu falei. Tá? Qualquer coisa, peço o perdão. Queria conversar com vocês agora sobre a sociedade, a arte, a cultura, a arquitetura dessa organização política, que também, convenhamos, tem uma grande influência aí, isso está tudo junto, tá? Essa coisa econômica de metrópole, isso influencia na sociedade, influenciou no modo de agir, em toda a organização e a palavra está me fugindo, mas é a permanência dessa organização, vamos colocar assim. Aí vamos pensar nessa sociedade agora. Como eu disse também no começo, é uma sociedade estamental, que vem daquele pensamento da Idade Média, os que rezam, os que lutam, os que trabalham. Clero, nobreza e burguesia. Povo burguesia. Os 3 estados. Aquela piramidezinha lá, bacana. Tá? Você era definido quando nascia. Nasceu nobre, tá bom demais. Não vai pagar imposto, vai trabalhar para o rei, vai ser sustentado por ele, como eu também já falei lá em cima. E uma coisa importante a se comentar, dessas características da nobreza, porque principalmente na corte francesa, que a gente vai abordar aqui, ela era uma nobreza ociosa. Pensou em trabalhar, já dava cansado. Pensei em trabalhar, sonhei que estava trabalhando, acordei cansado. A nobreza era basicamente isso. E tinha mais, viu? Ela tinha nojinho. Ela não se misturava, não. Burguesia? Maria. Queria nem escutar o nome. Burguesia? Não misturo não. Não sou da nobreza, rapaz. Nasci nobre. Vou me misturar com eles? Isso é conversa. Nojinho, eca. Essa sociedade, ela tinha normas de convivência. Essa estratificação social, ela era garantida pelo Estado. Digamos assim. Ela era garantida pelo Estado. Existia essa desigualdade, e aí isso aí era gerador de conflitos também, porque a burguesia queria ter um poder político, e existia esse conflito, e a burguesia tentava imitar a nobreza, mas a nobreza não aceitava, e fica nesse vai e vem, esse entrelaça aí. E aí um exemplo que eu queria colocar dessas características, dessas normas de convivência, é um exemplo na corte de Luís XIV, por exemplo. Havia etiquetas, e havia normas de comportamento, roupa, o luxo, isso tudo eram características para diferenciar essas classes sociais. Por exemplo, vocês têm uma noção, tem gente que assistia Luís XIV acordar, escovar os dentes, comer, isso tudo era para fazer uma figura daquele monarca de poder, de grandiosidade, de centralização, entenderam? Os banquetes, as cerimônias, os eventos, parecia tudo um teatro, era uma performance, performista. Tudo para diferenciar
a nobreza, dita superior da burguesia, dita... não vou dizer pobre não, porque eles eram ricos, viu? Aquela burguesia inferior, sabe? Só que a burguesia tinha um cacau, né? Aí ia chegar uma hora que o caba também cansa dessa conjuntura aí. O caba cansa. Tem uma hora que o caba tá lá, é o que tem dinheiro, empresta dinheiro à nobreza, faz tudo, compra, sustenta e ainda é... Aí, meu amigo, tenha nervo, né? Tem uma hora que o caba cansa. A gente vai conversar sobre esse cansaço. E a arte, como eu falei também, ela era usada para glorificar e demonstrar o poder do monarca. Então, nesse tempo era a arte barroca, né? Com muitos detalhes, ouro e tal. A figura do rei sempre exaltada nas pinturas ali no centro, botando aquela coisa majestosa e tudo mais. As construções também eram grandiosas. Um grande exemplo dessa construção que demonstrava, isso tudo é para demonstrar também, demonstrar o poder do rei, glorificar ele. Uma grande construção é o Palácio de Versalhes, né? É um grande exemplo que vocês podem seguir aí. As construções, tem a sala dos espelhos lá que o Luís XIV fez, botou gente para trabalhar, rodo. Ave Maria, isso aí causou problema também. Pra vocês terem uma noção, tinha um toque divino. O rei tocou, curou. Da igreja. O rei tocou, tá curado, meu filho. Vá para casa, você tá curado. Pra vocês terem noção. Inclusive, se vocês gostarem de série e tal, mas também não vão ficar viciados, não, para não estudar também. Tem até na Netflix, se eu não me engano. É a série Versalhes, o nome. Que vocês... Só que não assistam assim largado, não, sabe? Assistam prestando atenção nessas coisas que a gente conversou aqui, que vocês vão notar que lá tem um diferencial também. Não coloque o que está na série, que é a verdade, não, viu, minha gente? Vocês têm que ter essa noção também. Mas vocês vão ver umas características lá e vão conseguir entender melhor essa questão. E aí aquela coisa que eu falei, que a burguesia ia cansar, né? Ela cansou. E quando ela cansou, foi quando o absolutismo começou a decair. A burguesia não queria mais aceitar, queria poder político. E aí, no século XVIII, começou a brincadeira. Começou a complicar para a monarquia absolutista europeia. Começou as revoluções, começou a aparecer novas teorias, iluministas, liberais da economia e tal. Veio a Revolução Americana, a Revolução Francesa, que eles não estavam mais felizes com a intervenção do Estado na economia, queriam uma constituição, tinha, né? Mas eles queriam uma constituição representativa, que emanasse do povo, que até então a Constituição era o rei, ele era a Constituição. Se alguém pegar aí, pegou. Eles queriam uma economia livre, costumes livres, não queriam mais que o rei ditasse as regras. Isso aí culminou em revoluções, né? E elas abriram espaço, principalmente a francesa, ela abria espaço para outras nações aderirem a essas teorias e imporem constituições às suas leis absolutistas. Um exemplo é Portugal e Espanha, por exemplo. E um exemplo que a gente pode colocar no Brasil aqui já é Dom Pedrinho. Dom Pedrinho I já sofreu desse mal. Que aí, só que ele foi safo também, ele foi esperto. Ele colocou o quarto poder, o poder moderador, na primeira Constituição brasileira de 1824. É só para vocês terem essa noção. E aí, o que é que eu queria agora? Pra gente ter uma finalização legal. Vamos tentar problematizar com o presente, com o que a gente vive hoje, que é importante. A história ela é pensada no presente e revista no passado. A gente tem que ter essa noção. E aí, o que é que a gente pode pensar a partir do presente com vista no passado? Como essa organização política influenciou na nossa sociedade? Pense um pouco. Pense. Isso é até coisa legal para a gente se debater numa redação, elaborar um argumento, dependendo do tema e tal. Licença, viu, minha gente?
Se hidratem, é importante. Se alimentem também, durmam também, viu? Sim, e aí? Pensaram já? Deixa um comentário também. Vamos debater, deixa um comentário aqui embaixo. Se discordar da minha opinião também, deixa um comentário aqui embaixo. Vamos construir, vamos começar a pensar sobre isso. Vamos pensar aqui no Brasil, como a gente foi colonizado. O que isso influencia hoje aqui no Brasil? Vocês conseguem imaginar? A gente foi colonizado por esse sistema político econômico. A gente falou no vídeo, inclusive aqui já, na nossa conversa, sobre o monopólio de cana-de-açúcar, sobre o pacto colonial. A corte portuguesa veio aqui para o Brasil um tempo. A gente teve monarquia aqui no Brasil. Esses valores de sociedade que a gente comentou, a gente influenciou aqui. Sabe? Vocês conseguem já pensar nesses problemas? Por exemplo, da escravidão, os problemas indígenas. Foi imposta uma cultura a gente aqui. Eurocêntrica, inclusive. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Os grandes latifúndios, o sentimento de você sabe com quem você está falando, tão presente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente vê, sabe? Fica tudo no imaginário. São coisas que a gente pode linkar, são problemas que a gente pode levantar. Sabe aquele do pensamento do trabalho como um sacrifício? Essa herança. Toda essa herança. Reflita um pouco sobre isso, sabe? A gente precisa ter esse pensamento analítico, de tentar compreender a conjuntura e como ela influenciou nos nossos dias. Porque ela influenciou. Somos frutos do nosso presente, mas a gente sofreu influências também. Entende? Essa imposição de uma cultura que é dita melhor que as demais, desqualificando as outras formas de sentir o mundo, tudo influencia. Aqui no Brasil a gente tem uma diversidade imensa. E aí a gente vê problemas gigantescos também. A questão indígena está tão em alta hoje. Foi imposto uma cultura a eles que não é deles. Vocês conseguem entender essa dimensão do problema? Problema que a gente pode debater. Na Espanha, que eu já comentei, eu acho, Catalunha querendo sua independência, é um problema também da imposição dessas formações internacionais, esse governo absolutista. São tudo decorrências, entenderam? Isso, minha gente. Bom, eu queria finalizar aqui também. Eu acho que a gente teve um debate bem legal hoje. Se vocês tiverem com alguma dúvida, se vocês quiserem algum complemento, se vocês quiserem uma indicação de leitura mais aprofundada, se você tem interesse em cursar história, a gente está aqui para conversar também. É importante você converse com seu professor que você conheça de história. Pergunte a ele como é a profissão. A gente tem foi regularizada a profissão de historiador agora, então se você pretende, pense sobre isso, converse, procure saber. E para finalizar, eu queria fazer uma recapitulação rápida sobre o absolutismo, para a gente terminar pontuando esses conceitos aqui que a gente abordou. Que fica até legal para fazer um mapa mental, se você não vem anotando aí ou tal. Você sempre pode voltar também. Assista outras videoaulas que tem aí sobre absolutismo. Leia, é importante, leia. Tem que ser ler de dado, procure na internet, cuidado também, para não ler em canto que não é aceitável, procure fontes confiáveis, tá? E aí, para a gente finalizar, vamos elencar essas características. Vamos lá. Poder centralizado na figura do rei, e esse poder é passado hereditariamente, sucessivo, e aí tem as dinastias, dinastia Bourbon, por exemplo, que é a de Luís XIV, os Tudors da Inglaterra, que é Henrique VIII, Elizabeth I, por exemplo, Fernando de Aragão,
tem os Valois, que foram antes também, tem essas famílias poderosas. Poder centralizado na figura do rei, passado hereditariamente. Um exército público, composto por mercenários também, para proteção do reino, da nação, na verdade, da nação. De invasões, o controle também de revoltas que existiram. Conquistas também, guerrear com o pessoal. Luís XIV também gostou de trocar farpas, tapas com o pessoal aí. A criação de uma burguesia para ajudar no aparato administrativo, para ajudar na administração. Por exemplo, recolher impostos, que aí essa arrecadação ficou bem mais eficiente, por exemplo. E também na administração geral do reino, junto ao soberano, com seus ministros e tal. A economia mercantilista, que a gente já elencou, tem uma ligação também entre política e religião. Os estados não eram laicos, como a gente falou, aquele acordo do clero. Então, a gente tem essa ligação de política e religião. Quem discordasse era tapa, inclusive tem, né? Exemplos aí que a gente pode ver. Sociedade estamental, como a gente já falou, definida por nascimento, com estratificação social garantida pelo Estado, clero, nobreza, burguesia, e também é bom a gente pontuar a legitimação teórica. Elencar aquelas três principais que a gente comentou, que são legais: Thomas Hobbes, Maquiavel e Bossuet. O contrato, o manual de como ser o príncipe, que é uma legitimação também. Se vocês quiserem ler, é interessante. Não é muito longo, o príncipe. Baratinho também, vocês podem ter acesso. É uma leitura legal se você quiser se aprofundar. Agora vá sabendo que ele é um homem do tempo dele, tá, pessoal? Cuidado com os anacronismos. O anacronismo é você pensar com a cabeça do presente uma coisa do passado. E aí, o nosso passado não era igual, lá era outro pensamento. Tá? E já Bossuet, que é o direito divino dos reis. Que é o tão de Luís XIV, né? Que ajudou ele muito. Bom, minha gente, eu fico por aqui. Eu espero que... minha gente, voltando. Teve outra bagunça aqui. Mas, enfim, terminamos hoje nossa conversa. Espero que eu tenha ajudado. Se tiverem dúvida, deixem aí, conversem, entrem em contato. Separei 5 questões para vocês também. A gente conversou sobre elas aqui, então acho que vocês não vão ter dificuldade. Se tiverem também, a gente busca um meio de conversar, tá? Então é isso, minha gente. Um abraço, se cuidem. Bom final de semana. Cuidado. Cooperem para melhor, tá? Tomem cuidado que a gente tá num momento difícil, mas vai passar. Vamos esperançar, tá? Então, um abraço. Espero que gostem também. A gente pode mudar de data, então, se vocês gostarem de uma conversa dessa assim, mais dinâmica, ou então a gente pode vir com uma apresentação de slides, essas coisas, eu vou tentar aprender e tal. É isso. Um abraço e até o nosso próximo encontro.